gente vai conversar por telefone com o especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello. Gustavo, você me ouve aqui? Bom dia para você. Alô, Heloísa? Bom dia, Gustavo. Pois é, agora com essa entrevista concedida pelo procurador da República, a gente fica com um novo fato aí, né? O copiloto realmente estava na cabine sozinho no momento do choque e, segundo o procurador, ele de propósito foi diminuindo a altitude. O que pode indicar isso? E até uma coisa muito interessante, Gustavo, porque é um procedimento de segurança, que o acesso à cabine seja limitado, né? Sim, é normal que o piloto principal, depois do voo nivelado em cruzeiro, saia da cabine. Isso não é uma coisa absurda ou fora do comum, é super comum. Ele pode tomar um café, ele pode ir no banheiro, ele sai da cabine, a cabine tranca a porta automaticamente por dentro. E alguns aviões não têm aquele teclado que ele digite uma senha e consiga entrar. A maioria não tem. Então, ele não consegue entrar sem a ajuda do seu copiloto que está pilotando o avião naquele momento. Isso é normal, isso é comum. O que me intriga, Heloísa, é que eu nunca vi, por exemplo, você não enxerga um acidente de avião americano em que a NTSB, no dia seguinte que encontra a caixa preta, solta esse tipo de informação para a imprensa. E também não encontra isso nem no CENIPA no Brasil. Eles demoram, relutam, pegam muitas informações antes de passar, depois, talvez em um mês passe um relatório preliminar para em um ano passar um relatório final. O DEA, volta e meia, solta esse tipo de informação. Quer dizer, a caixa preta foi encontrada ontem, danificada, com problemas, com dificuldade de escutar o áudio, e no dia seguinte nós temos esse tipo de informação. Quer dizer, isso me surpreendeu também. Pois é, Gustavo, a gente agora começa a saber um pouco sobre a vida, né, desse copiloto, mas eu queria entender um pouquinho na segurança de voo. Existe a possibilidade de uma pessoa fora da cabine ter acesso ou conseguir abrir a cabine de alguma forma ou enviar uma mensagem de emergência para a torre de controle? Existe essa possibilidade? Olha, o piloto entrar na cabine não, até porque para evitar terrorismo você não tem como do lado de fora você conseguir entrar na cabine, até por procedimento de segurança contra terrorismo. O piloto principal, até a comissária de bordo, eles têm o telefone da base, eles têm como tentar. Não sei se, obviamente, em altitude, você não consegue ter sinal de telefone para conseguir ligar para ninguém. Então, portanto, eles não têm como se comunicar com ninguém. Eles vão ficar tentando entrar na cabine. A comunicação toda é feita através da cabine. Pois é, Agora, Gustavo. falta investigar se o piloto estava... a gente tem que entender que esse é o principal avião da Airbus, né? O carro-chefe de vendas dele, o mais seguro, é um seguro de fato. E a Airbus ela é predominantemente de capital francês, embora tenha um capital relevante alemão, e ainda tem uma pequena participação de outros países europeus. Agora, ela é uma indústria muito importante, tanto na França quanto na Alemanha, não só por si só, como pelas outras empresas que fornecem suprimentos e aviônicos para a Airbus. Quer dizer, é uma geradora de emprego incrível, similar, por exemplo, à relevância da indústria automobilística aqui na nossa economia. Ela é muito importante para a economia francesa e alemã. E portanto, o piloto pode ter suicidado? Pode, mas ele já não está aqui para se defender. Então, eu acho muito cedo, com as poucas informações que temos, já afirmar que a culpa é do piloto, que o avião não tinha problema algum. Porque, por exemplo, se o piloto principal saiu da cabine, o que é normal, procedimento normal, e o outro piloto, menos experiente, enfrenta de repente, subitamente, uma pane e ele está lá lutando para defender o avião, ele não necessariamente conseguiria abrir a porta, quer dizer, para o outro piloto entrar. Realmente 8 minutos é muito tempo,
mas eu não sei, eu nunca vi isso em um dia seguinte, uma investigação esclarecer tudo. Heloísa. Pois é, Gustavo, eu queria saber um pouquinho só sobre o histórico de acidentes aéreos. A possibilidade que foi muito cuidadosamente colocada de suicídio existe no histórico de acidentes aéreos sem motivação terrorista? Existe sim, existe suicídio, já aconteceu algumas vezes, mas é extremamente raro. Vamos entender que um piloto desse, ele não é escolhido aleatoriamente, eles passam por muitos testes. O piloto de linha aérea, a cada 2 anos, faz testes médicos e psicológicos, é uma bateria pesada. Para você ter ideia, Luísa, de como isso é pesado, existe até um seguro de brevet de piloto, porque se ele não passar no teste, ele fica impedido de exercer a profissão dele. E é um medo que os pilotos têm de ir para esses exames médicos e dar, por exemplo, colesterol alto, que aí poderia indicar uma característica que pode levar a um mal súbito, a um infarto. E aí ele não passa no teste e fica impedido de voar. Então, esses testes são feitos regularmente em empresas nomeadas não pela linha aérea, mas pela aeronáutica do país. Então, o piloto passa constantemente por exames médicos e psicológicos. Aí a surpresa é como, se ele realmente estava atravessando o problema, temos que investigar a vida pessoal dele, fica a dúvida, né? Inclusive, porque se ele tinha esses problemas, essa tendência suicida, porque ele e como ele passou em tantos exames médicos desde que tirou sua primeira brevet. Pois é, Gustavo, a gente está vendo aí a França centralizando todas as investigações, mas acontecem investigações paralelas, né? A própria Airbus, Germanwings, claro, vão fazendo também suas apurações para entender o que aconteceu. Como é que é agora? Quais são os passos? Quem investiga um pouco a vida do piloto? Quem começa já esse trabalho? Na verdade, o trabalho de investigação aérea é sempre capitaneado por um órgão ligado à aeronáutica. No caso da França, é ligado ao governo, que é o BEA, é um escritório ligado ao governo francês, como se fosse uma autarquia, uma estatal, ele não é militar. E esse BEA, ele, por exemplo, ele teve uma investigação do Concorde, em 2000, no ano 2000 teve um acidente com o Concorde, e que ele pegou fogo decolando da França para Nova York. E o BEA, em pouco tempo, também disse que a culpa era de uma peça que havia soltado da Continental. Isso virou um imbróglio judicial, uma briga, inclusive entre Estados Unidos e França, durante muitos anos. Em 2012, uma corte francesa, tribunal, resolveu dizer que o relatório do BEA realmente era inconsistente e que a culpa não era da Continental, e sim do Concorde, de fabricação francesa. Então, isso aconteceu recentemente. Então, as investigações são feitas pelo BEA, ligado ao governo francês, capitaneados por ele. A Airbus, obviamente, acompanha, a companhia aérea também acompanha, mas investigação mesmo, relatório, é com o BEA, nesse caso aí, por ter caído em solo francês. Agora, Gustavo, a gente está vendo imagens aí do local do acidente. O próprio procurador deixou muito claro que é difícil chegar até o local exato do choque do avião, mas ele descartou completamente a possibilidade da aeronave ter explodido no ar. Isso indica que realmente pode ter sido de propósito esse choque contra as montanhas? Não, de fato, explodido não. Eu concordo que não explodiu. Ele bateu na montanha com violência, com uma velocidade muito alta, então, portanto, a hipótese seria suicídio. É uma hipótese extremamente, diante das informações que eles deram, é razoável, faz todo sentido, né? Pelo que eles estão dizendo, se isso tudo confirmar. Embora eu estou surpreso de ser tão rápido, mas é suicídio. A outra hipótese seria o mal súbito, né?
do piloto ter sofrido um ataque cardíaco, algum problema médico, que também é remota, tanto suicídio remoto entre pilotos, embora aconteça, como também o mau súbito também é remoto, extremamente remoto, até porque eles passam por exames médicos. E a terceira hipótese seria o piloto menos experiente tentando salvar o avião controlado pelo computador de bordo, que pode ter havido alguma pane em algum sensor e levado o avião ao descontrole. E aí ele não conseguia abrir a porta, lutando ali para controlar o avião. Essa é uma terceira hipótese. Então, como existem normas da EASA europeia informando que esse A320 vinha apresentando problemas relatados por diversos pilotos em um sensor no bordo de ataque da ASA, se a Germanwings conseguir comprovar, por exemplo, que ela trocou esse sensor, já vai esclarecer muita coisa, porque a gente vai quase que eliminar um problema de pane no avião. E aí tem que depois investigar quais problemas pessoais ou de saúde enfrentava o copiloto. A família do copiloto certamente não deve estar satisfeita com esse esclarecimento dado e talvez venha a público se pronunciar e falar da vida desse copiloto. Então, isso daí tudo nas próximas horas ou dias tem que ser esclarecido. E aí a gente caminha, sim, para a hipótese de suicídio, ou mal súbito, ou essa pane mecânica. Lembrando que a pane mecânica não agradaria nem um pouco a indústria francesa. Pois é, Gustavo. O que surpreende é porque existe um procedimento de segurança que foi implementado depois de 11 de setembro, como disse o procurador, para que a cabine fique trancada de todas as formas e a única pessoa que tenha realmente a possibilidade de abrir a cabine seja a pessoa que está dentro da cabine, né? Isso daí pode mudar os procedimentos a partir dessa informação que foi passada agora? Pode mudar, mas vamos lembrar que piloto de companhia aérea, ele é extremamente testado, tanto em termos médicos quanto em termos psicológicos. É muito difícil encontrar um suicídio de piloto, é muito, muito raro. Então eu acho, enfim, que não é mudando a porta da cabine, até porque se o sujeito quisesse se suicidar, ele poderia, por exemplo, assassinar seu companheiro, né? Ali numa distração, num momento relaxado na cabine, ele pode atacar seu companheiro e depois ir lá se suicidar. Então não é o problema da porta em si. O sujeito está convicto de que vai se suicidar. Agora, e outra coisa, mudando a porta, eu facilitaria, eu abriria uma brecha para o terrorismo. E o terrorismo, sim, é um risco muito, muito maior do que um suicídio de piloto. É muito mais provável um ato terrorista, e daí existir essa porta de proteção, do que um piloto resolver se suicidar. É totalmente inusitado e raríssimo de acontecer na história inteira da aviação. Pois é, Gustavo, eu estou vendo aqui nas agências internacionais, está todo mundo destacando muito o fato do Andreas Lubitz ser um dos pilotos menos experientes da Germanwings, né? Ele tinha 630 horas de voo. Isso faz diferença quando você tem um piloto muito experiente, o outro tinha 10 anos de voo e mais de 6.000 horas. Geralmente, a dupla que comanda um avião precisa ter esse equilíbrio? Na verdade, o piloto de 10.000 horas de voo é o que pilota o avião. O outro está aprendendo, ele de 600 horas de voo também não é um piloto completamente sem noção nenhuma de voar o avião. Ele de 600 horas de voo é bastante coisa, mas é óbvio que ele é muito pouco experiente, muito pouco treinado ali naquele avião. E aí o que acontece? 600 horas de voo, se ele enfrentasse, isso também corrobora com a minha terceira hipótese, uma pane momentânea.
ele poderia ter entrado em pânico, com uma pane que tenha havido técnica no avião, e aí, consequentemente, ele ali pode ter travado, pode não ter conseguido resolver o problema e nem aberto a porta, entendeu? Então, a pouca experiência ajuda na hipótese de uma pane levar ao acidente. Agora, é mais provável isso que um suicídio. Agora, tem que lembrar que realmente está todo mundo surpreso com essa divulgação, mas eu estou muito mais surpreso com a divulgação no dia seguinte de encontrar a caixa preta. Nenhuma agência de investigação mundial faz isso. Nenhuma. Você não encontra no CENIP ou no NTSB uma rapidez, uma pressa, até porque é inimiga da perfeição, e tão rápido alguém elucidar e dizer, olha, a voz disse isso e aquilo, o cara estava trancado, o outro bateu, ouvimos voz dele. Eles próprios vazaram isso para a imprensa. Isso é inédito. Isso eu só vi um negócio parecido com esse na queda do Air France, que também foi investigada por IDEA. Tá ótimo, Gustavo. Agradeço muito pela sua participação aqui nessa transmissão com dados novos sobre o desastre aéreo nos Alpes franceses. A gente pode voltar a qualquer momento com o Gustavo e também com outras informações sobre este acidente.